Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira e durante toda essa semana vamos estar juntos aqui com as nossas pérolas de sabedoria, a nossa jornada da fé durante toda essa semana. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, você vai crescer muito, você vai prosperar muito e tudo será para a glória de Deus. Daqui a pouquinho eu já vou entrar no ensinamento de hoje, mas antes quero convidar você para estar comigo em minha live, a nossa live do Agindo Deus Quem Impedirá, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Se você tem um Instagram, corre para lá, Agindo Deus Quem Impedirá Ministério. No Instagram, aí você vai estar comigo ainda hoje, hein? Se você está ouvindo a nossa programação logo de manhã, é de segunda a sexta-feira, às 18 horas, exclusivamente no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Tá bom, queridos? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Obrigado a você que me ouve pelas emissoras de rádio, pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E você que ouve a gente pelo YouTube, se você puder compartilhar com seus amigos o link desta mensagem, vai ser muito bom para que outras pessoas também sejam abençoadas. E você que me ouve também pelo Spotify, que você possa indicar o nosso ministério também para outras pessoas serem edificadas com estas palavras de toda esta semana. E estamos aqui pelo rádio começando uma nova semana e eu quero entrar na palavra de hoje com o seguinte tema: vivendo a diferença de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Interessante essa palavra aqui, diferença. Aqui está sendo afirmado que vai ter diferença entre o justo e o injusto, entre a pessoa que serve a Deus e o que não serve. Vai ter diferença. E toda vez que alguém prega ou quando nós ensinamos sobre as promessas de Deus, geralmente no meio das pessoas que estão ouvindo, vai ter aqueles que creem e aqueles que não creem. Sempre vai ter isso, não é? Você pode estar me ouvindo agora do lado de alguém que crê igual você ou não crê. Aonde você for, vai ter pessoas que aceitam a mensagem da fé, as promessas de Deus e acreditam. Outras não, outros não acreditam. Então isso sempre vai ter. Sempre vai ter os que creem e os que não creem. Faço votos que você que está me ouvindo, certamente você crê nas promessas de Deus. Caso você não crê, eu torço aqui, tá? Estou na torcida aqui por você, para você passar do lado dos que creem. Porque quem crê chega aonde o que não crê não vai chegar. Você está entendendo? Isso é muito forte, isso que Deus está falando com a gente nesse momento. Então, o livro que eu li, apenas um versículo, Deus mandou então o profeta Malaquias pregar sobre as promessas dele. Deus disse para ele: olha, fala para o meu povo o seguinte: eu abrirei as janelas dos céus sobre eles. Essa foi uma das promessas. Segundo, eu repreenderei o devorador. Falou também: eu farei com que tudo que as mãos deles tocarem prospere. E disse também: eles serão o povo mais feliz da terra. Então você percebe que foram aqui 4 promessas. Eu vou repetir: eu abrirei as janelas dos céus sobre eles, eu repreenderei o devorador,
eu farei com que tudo que as mãos deles tocarem prospere, e eles serão o povo mais feliz da terra. Você veja bem que essas promessas partiram da parte de Deus. E Deus quer isso para mim. Deus quer isso para você que está me ouvindo agora. Agora, se você ler o texto completo, que está em Malaquias 3, do 13 ao 18, o texto começa dizendo que Deus foi ofendido por palavras duras. Mas por quê? Por quê? Quando o profeta Malaquias pregou para o povo as promessas de Deus, aquele povo se dividiu em dois grupos. O primeiro grupo foram os incrédulos. Olha o que os incrédulos diziam: inútil é servir a Deus. O soberbo é que é feliz. O avarento e o pecador é que prospera. Isso estava dizendo os incrédulos. Agora, os da fé, o pessoal da fé, que eu creio que é o seu caso, você que está me ouvindo é da fé. Você está no time da seleção da fé, tá certo? Olha o pessoal da fé. Tem um memorial diante de Deus com o nosso nome escrito. Somos o tesouro particular de Deus. Deus vai nos poupar naquele dia. E nós vamos viver a diferença. Então eu quero que você, meu amado e minha amada ouvinte, que você profetize para você mesmo e diga o seguinte: eu vou viver a diferença em minha vida. Diga com convicção: eu vou viver a diferença em minha vida. Você que me ouve pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, você possa escrever nos comentários essa frase. Profetiza, escreva aí: eu vou viver a diferença em minha vida. Eu vou falar aqui alguns personagens da Bíblia, alguns que viveram a diferença. Um deles, José. Ele viveu a diferença de Deus. Gênesis 39, verso 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Então você vê que José viveu a diferença. Onde ele ia trabalhar, Deus prosperava a vida dele, Deus prosperava a empresa, o patrão. É o que está escrito aqui. Outro personagem aqui, a gente vê em Hebreus 11, 29, que o povo no Egito viveu a diferença de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então aqui é a linda passagem do povo de Deus no mar vermelho. Os que eram da fé passaram tranquilamente, porque Deus estava com eles e ele estava com Deus. Já os egípcios, quando entraram no mar, as águas se fecharam, como se fossem dois paredões ali, né? Então se fechou e eles se afogaram. Então, de fato, sempre vai ter a diferença entre o que é da fé e o que é da incredulidade, vamos assim dizer. Outra pessoa, Daniel. Daniel viveu a diferença de Deus. Daniel capítulo 6, verso 22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Ou seja, Daniel viveu a diferença. Ele tinha compromisso com Deus, ele tinha aliança com Deus, ele era da fé. E Deus o honrou diante daquela situação. Diante, ali na cova dos leões, Deus deu livramento de morte a Daniel.
e o honrou ali. Você está entendendo? Outro pessoal aqui, os amigos de Daniel, o Mesaque, o Sadraque e o Abednego, eles também viveram a diferença de Deus. Daniel 3:26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então esses 3 jovens, também fiéis a Deus, eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, porque eles honraram a Deus. Eles não se curvaram diante de uma estátua, mas Deus os honrou e eles receberam o livramento dentro da fornalha. Meu amado e minha amada que me ouve, você sendo fiel a Deus, mesmo diante de situações que parece que não tem saída, Deus vai dar escape para você. Deus vai dar vitória. No final é vitória. Por isso que há diferença sim entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem tem fé e quem não tem fé. Vai ter diferença. Outro homem de Deus, o Elias. Elias também viveu a diferença de Deus. Olha o que diz no livro de Reis. Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então Deus aqui agindo e abençoando a vida de Elias. E para a gente falar de mais uma personagem, a Bíblia fala de uma mulher, uma senhora viúva, pobre, mas viveu a diferença de Deus. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Foi quando uma viúva estava semeando, plantando uma oferta e Jesus observou. A Bíblia diz que ela era viúva e não tinha recursos. Porém, na hora de semear a sua semente de fé, ela deu o que ela tinha. Era pouco, mas ela deu, ela sacrificou. E Deus percebeu que ela fez a diferença. A mesma coisa podemos dizer do patriarca, o Isaac também viveu a diferença de Deus. A Bíblia diz que enquanto todos amargavam percas, prejuízos, Isaac estava plantando para colher 100 vezes mais no mesmo ano. Amigo e amiga ouvinte, eu não sei você, mas eu vou viver a diferença de Deus ainda nesse ano de 2023. Estamos agora no mês de setembro, né? Temos aí setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos 4 meses para encerrar este ano. Eu creio que aí nesses 4 meses vai ter uma diferença sensacional. Então eu te convido a entrar também no time, né? No nosso time da fé, dos vencedores. Você está entendendo? Porque muitos verão ou estão vivendo talvez um ano de crise, de lutas, mas eu creio que eu e você, nós vamos viver a diferença. Evidentemente, nenhum de nós estamos isentos das intempéries da vida, mas se nós estamos na fé, se estamos honrando os princípios da palavra de Deus, vai ter diferença, vai ter vitória. Talvez casais, muitos casais, talvez vão viver em guerra. Infelizmente, alguns de repente acabam se separando, mas creia, você que é casado, casada, diga: mas eu vou viver a diferença. Então, nós declaramos hoje, iniciando mais uma semana de fé, vamos viver a diferença e Deus é por nós. Que Deus te ilumine com essa reflexão e viva vivendo a diferença na fé, porque os da fé vencem, os da fé superam os obstáculos, porque Jesus é o autor e consumador da fé. E Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está conosco. Então a vitória é certa em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por estar podendo aqui compartilhar mais uma pérola de sabedoria, vivendo a diferença de Deus. E eu creio, Senhor, que este mês será sensacional.
Será um mês de colheita, de prosperidade, de abundância, de superação. Peço, Deus, proteja cada um que me ouve neste momento. E Tu sabes o que cada pessoa está passando. Mas, Senhor, que com esta palavra, com esta reflexão de hoje, que esta pessoa, ela reaja, ela passe para o lado da fé, da crença em Jesus, da confiança na Tua palavra e nas promessas do Senhor. Abençoa a família querida, proteger a todos e todos tenham um dia de excelência e uma semana produtiva e frutífera. Abençoa aqueles que têm abençoado o nosso ministério, aqueles que têm plantado a sua semente de fé. Eu tenho certeza absoluta que ainda este mês eles terão uma grande colheita fazendo essa diferença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.